Boa noite, amada igreja do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Louvor tremendo. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Nosso tema hoje é perder para ganhar. A gente não entende muitas situações da nossa vida. A gente acaba, às vezes, até murmurando em situações que Deus quer agir em cada um de nós. Que nós possamos entender que Deus sabe todas as coisas. Ele que sabe pensamentos a nosso respeito. E muitas vezes, na maioria das vezes, para a gente ganhar, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Então, nós temos que entender. A palavra de Deus fala: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, como ele vai germinar? Então, ele abriu mão, o grão, abriu mão da sua vida, para que ele germine e vire uma árvore, ou seja, o que for. Então, nós temos que entender que nós temos que deixar Deus trabalhar do jeito dele, da maneira dele, porque ele sabe o amanhã, ele sabe o melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Eclesiastes 3, de 1 a 8, pastor Afrânio. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Te bendizemos, glorioso e eterno Deus, pela tua magnífica presença, pelo teu esplendoroso mover do teu Espírito. Obrigado, Pai, nós aqui nos reunimos já com a tua permissão, com o teu favor, e conosco habitas aqui, reúnes com o teu povo. E já desenvolvemos os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora, Pai, com certeza, o Senhor nos capacitará a absorver, a recepcionar essa palavra vinda do teu trono, já posta no coração da tua serva, a pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já nos prostramos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos dará nessa noite, em mais esse banquete. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou falar igual o pastor Afrânio. Essa pregação eu preguei em 2018. O pastor lembra até o dia, a hora, a data, né? Então, eu vou me valer dele, nós somos uma só carne, né? Mas eu sei que foi em 2018, irmão, porque estava escrito aqui no meu tablet. Senão, não ia me lembrar. É uma pregação um pouco antiga, né? 2018, já faz um tempinho, né? Então, uma pregação mas que é muito bom a gente relembrar para nós refletirmos na situação que nós vivemos, até para nós entendermos tudo aquilo que nós estamos passando, tanto individualmente como nacionalmente. É bom para a gente entender. E a gente entende aqui na palavra de Deus que é um tempo determinado para todas as coisas. Deus fala isso na sua palavra, né? Como Deus, nós cantamos aqui, né? Deixa Deus trabalhar, Ele tem o tempo certo, deixa eu trabalhar no meu tempo. Muitas vezes nós não queremos, hoje em dia nós vivemos uma geração que não quer mais tempo para nada, não quer perder tempo para nada, não quer, tudo tem que ser imediatista. Às vezes a pessoa não consegue nem assistir uma TV sem estar com o celular na mão. Tem que estar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, porque não gosta de perder tempo, gosta de estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Não consegue mais estar fixado numa coisa, não quer mais esperar o tempo de Deus, não quer mais fazer as coisas no tempo real.
E a gente entende que até uma planta, até uma árvore frutífera, você tem um tempo certo de colher os frutos. Porque se você tirar antes do tempo, está verde, ela vai apodrecer e você não vai poder comer aquela fruta. Se você passar do tempo, ela também vai estar podre e você não vai conseguir comer aquela fruta. Então, tudo tem um tempo determinado, diz a palavra de Deus. É tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de construir, tempo de arrancar, é tempo de tudo, como o pastor leu aqui. Tempo de todas as coisas, há um tempo determinado. E esse tempo quem dá é o Senhor. Então, se a gente confia em Deus, nós entendemos que Deus tem um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Todas as coisas. Quando nós confiamos nele, nós deixamos esse tempo. E há momentos que nós vamos perder coisas para poder ganhar. E é esse o tema de hoje. Introduzir aqui com Eclesiastes para a gente entender com relação a isso. Que não há tempo para todas as coisas. E muitas das vezes nós não queremos nos desapegar de certas coisas, porque Deus quer nos dar uma coisa maior, mas a gente está tão apegado naquilo que a gente tem, que a gente conquistou, que eu fiz, que eu conquistei, que eu não quero me desprender disso aqui para o novo de Deus, porque Deus tem para a minha vida. Deus sempre tem algo melhor, sempre tem algo maior para cada um de nós. Ele nunca vai ser água parada, estagnada, ele sempre vai ser manancial. Ele sempre vai fluir, ele sempre vai ter mais, ele nunca está parado. Ele sempre vai fazer com que você esteja crescendo. A palavra de Deus fala sobre isso, nós temos que crescer, não temos que estar parado. Crescer. E para crescer, dói. Eu me lembro minha filha quando era pequena, a Thaís, que às vezes ela chorava no quarto quando ia dormir, aí ela segurava a perninha dela, aí ela falava, está doendo o meu osso. Tá doendo o meu osso. Naquela época não é que nem hoje, né, irmão? Que a gente sabe até quantos fios de cabelo tem no cabelo na cabeça do nosso filho. Antigamente não era assim. Antes não tinha esse negócio de estar vivendo no pediatra. O pediatra sabe, meu Deus, não tinha essas coisas. Então eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí foi quando a gente foi ver, era a dor do crescimento. Doía os ossos. Tem gente que não passa por isso, mas ela passou. E ela tinha dor do crescimento. Apesar dela não ter crescido muito, né? Que ela é pequenininha. Mas ela passou, porque ela já foi desse tamanho, né? Agora ela tem uns 55, mas, né? Cresceu, né? Menor ela já foi. Se ela tiver, minha filha. Então, ela passou pela dor do crescimento. E ela sentia essa dor. Então, para crescer, dói. Né? Nós temos que entender que nós vamos sofrer perdas na nossa vida. Mas essas perdas nos fazem evoluir. Nos fazem nos aperfeiçoarmos diante de Deus, aperfeiçoarmos nosso caráter. Deus já sabe o futuro, mas tudo que acontece, até a oração, não é por causa de Deus, porque Deus já sabe o que a gente quer, mas é por causa da gente. Tudo é para que nós venhamos a crescer. E nós vamos ver algumas perdas aqui que fizeram que a pessoa ganhasse. Eu peço que você abra em Gênesis 37, 23. Gênesis 37, 23, que diz assim: Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Para quem não conhece a história de José, acho que todo mundo aqui conhece, você que nos assiste pela internet, José era o filho mais novo, e ele era mais amado, entenda assim, a palavra de Deus fala que o seu pai o amava mais do que a todos, não é que ele amava no sentido de desprezar os outros filhos, porque na cultura deles, o filho mais novo é o filho da alegria, é o filho que vem abrilhantar aquele momento da sua velhice. O filho mais velho é o filho responsável, é o que vai cuidar da casa, é o que vai ter a responsabilidade. Eu vou dar um exemplo prático isso na minha família. Meu pai teve 7 filhos. E eu sou uma das mais velhas. Tem meu irmão que é o mais velho, eu sou a segunda, e aí vai. E tem o Gabriel, que é o filho da velhice do meu pai, que ele tem quase a idade da minha filha. Para você ter uma ideia, ele é 1 ano mais velho que a minha filha. Eu digo que ele é tio-avô, imagina, tio-avô com 31 anos, né? É um tio-avô muito novo. É que ele é tio-avô dos meus filhos, então ele é o filho da velhice. E quando meu pai estava internado, que ele estava já com princípio de Alzheimer, ele já não lembrava de muita coisa, eu ficava no hospital com ele e ele ficava o tempo todo falando assim, cadê o Gabriel?
Falei, papai, o Gabriel está na Argentina, ele está estudando lá. Aí dava assim uns 15 minutos, ele falava, cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? É porque ele menosprezava que eu estava lá? Não! É porque o filho mais novo, um menino que encheu a casa de alegria, aquele bebê que cresceu ali, então era o filho da alegria. Eu, em nenhum momento, eu falava assim, poxa, pai, eu estou aqui, né? Sou tua filha. Não, porque eu entendo que é aquele momento dele. Eu sou uma das filhas mais velhas, que tem a responsabilidade. E ele tinha essa coisa com o Gabriel. Até a morte dele, ele ficava, o Gabriel, né? Então, assim, porque era o filho da velhice. E assim é nessa cultura aqui. E o seu pai fez para ele, para José, uma túnica talar, bonita. E os outros irmãos tinham inveja dele por causa dessa túnica. E quando o pai falou assim, olha, vai ter com teus irmãos para ver se está tudo bem, e ele foi prontamente, José foi prontamente ter com seus irmãos. E quando ele foi de longe os irmãos viram que era José por causa da sua túnica. Olha, lá vem o preferido. Lá vem ele ali. Aí eles maquinaram contra José. Aí aqui no 37, 23, ele fala, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, arrancaram a túnica de José, a túnica talar de mangas compridas que trazia. José tinha aquela túnica que seu pai tinha dado a ele. Era a túnica de, poxa, meu pai me deu. E antigamente não é que nem hoje, irmão, que a gente toma um banho diariamente, troca de roupa, bota para lavar na máquina, né? Antigamente, até para tomar banho, a gente assistindo uma série de Cristo, a gente vê assim, meu Deus, como eles ficam sujos, né? Porque eles não têm essa disponibilidade de entrar num chuveiro todo dia, tomar banho, estou com calor, vou tomar um banho. Não era assim naquela época. Na época de Jesus já não era assim. Imagina Abraão, Isaac, Jacó, naquela época lá do, né? Então, ele de longe já viram, porque ele usava muito aquela túnica, e viram e maquinaram contra, e arrancaram aquela túnica talar da vida de José, que seu pai fez. Aqui no 3 ele fala isso. Ora, Israel amava mais a José, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Eu expliquei essa questão da túnica. Por que ele amava mais nesse sentido. Aí, Gênesis 39, só ande um pouquinho, de 12 a 13, diz assim. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugido para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, 14, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Aqui nós sabemos, a mulher de Potifar desejava José, era um rapaz bonito, novo, com vigor, temente a Deus, e que era fiel ao Senhor. E ela o chamou, e ele foi prontamente, ela tentou agarrá-lo para se deitar, que ela se deitasse com ele. Ela queria dormir, ela não queria dormir, né, irmão? Ela queria passar a noite com ele, né? Dormir ela não queria. Pegou ele pelas vestes. Quando ela agarrou ele, ele tirou as vestes e saiu. Deixou as vestes lá, nas mãos da mulher de Potifar, que mentiu, dizendo que ele tentou estuprá-la, né? Vocês entenderam aqui? Ela mentiu. Ela disse, não, ele veio aqui, o meu marido confiou a esse homem. Ela mentiu com relação a José. A gente está vendo aqui uma sequência. Gênesis 41, 14 diz o seguinte. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. José já tinha ido para o cárcere, ele foi prisioneiro em função dessa situação, ele foi preso e ficou muitos anos preso com um falso testemunho, né, como já aconteceu, né, muitos falsos testemunhos, muitas pessoas são presas, a gente vê isso muito dia 8 de janeiro, né, muito fake news, né, foi a fake news da época, e ele estava preso ali.
e ficou preso. Aí a gente vê que o que ele fez na prisão? Ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E falou que um ia morrer e que o outro ia voltar a servir ao rei. E o que foi servir ao rei? Ele falou, lembra-te de mim. Passaram-se anos e ele não falou nada. E quando o rei teve um sonho, ele foi e lembrou. Ei, tem um rapaz que está preso, o nome dele é José. E ele interpretou meu sonho e aconteceu, porque eu estou aqui te servindo. Então manda chamar. Quando manda chamar, tiraram ele do cárcere e o vestiram com uma nova roupa, uma roupagem nova para ele ter com o rei. Aí, Gênesis 41 mesmo, no versículo 42, a gente vê aqui, então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Aqui nós sabemos que ele interpretou o sonho de Faraó e deu a solução para os anos de escassez e primeiro de fartura e depois da escassez que viria. E ele falou, faz isso aqui, coloca homens assim, 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 assim. Aí o rei, epa, vai ser tu que vai ficar responsável, porque você, além de interpretar, deu a solução e você tem a capacidade de fazer tudo isso. Então tiraram as vestes dele e o vestiram com linho finíssimo. O próprio rei colocou o anel e vestiu ele com linho finíssimo. Linho finíssimo. O que nós entendemos aqui? Que nenhuma túnica, nenhuma capa, nenhuma roupa que José vestia servia para a próxima estação dele. As roupas que ele tinha, nenhuma servia para o que ele ia fazer na próxima. Nós sabemos que as roupas que eles tinham naquela época eram preciosas demais. Né? Que nem a gente, isso aqui deu um buraquinho, eu vou comprar outra. Não era assim. Quando eles tinham uma veste talar, que o pai dele tinha feito para ele, tinham aquilo como precioso. Era muito precioso. Por isso que rasgar as vestes naquela época era uma coisa assim muito... A gente rasgar a veste, rasguei e pronto, tá bom. Mas rasgar as vestes significava realmente humilhação, se contristar diante de Deus, mostrar que vale a pena eu rasgar essa minha túnica para me humilhar diante de Deus. Era muito importante as roupas que eles tinham naquela época. E o que eu quero passar para você? Nenhuma túnica prestava para a próxima estação. Olha, a primeira túnica servia para ele como filho de Israel. A primeira túnica servia como filho de Jacó, mas não servia na casa de Potifar. Ele foi vendido pelos próprios irmãos para Potifar. Potifar, ele foi servir na casa foi ser servo, escravo na casa de Potifar. Se ele tivesse levado a túnica talar que o pai dele tinha feito, ele não ia poder usar na casa de Potifar, porque ele não era filho. Ali ele era servo, ele era escravo na casa de Potifar. Então a primeira túnica servia como filho de Jacó, mas não servia na casa de Potifar, que ele era escravo. Precisava de outra túnica, de outra roupa. E essa túnica que ficou nas mãos da esposa de Potifar, não servia no cárcere como prisioneiro. Lá ele tinha que vestir roupa de prisioneiro. Prisioneiro no cárcere. E essa do cárcere não servia para governar no palácio. Cada estação que nós passamos na nossa vida, nós temos que abrir mão da nossa túnica. Entenda a túnica. Nenhuma coisa que eu estou passando hoje, se ele se apegasse à túnica do escravo, se ele se apegasse à túnica do cárcere como prisioneiro, ele não poderia se vestir como governador. Tanto que ele precisou trocar aquela roupa para ser o governador no palácio. Nós precisamos aprender a passar pelos processos de Deus na nossa vida. Nós precisamos. Deus tem processos na nossa vida. E nós temos que entender os processos de Deus. Uma coisa interessante é que os processos de Deus na vida de José não mudaram o sonho dele.
Ele sonhou o que lá no começo? Eis que vejo o sol e a lua e as estrelas, e todas se dobraram diante de mim. Não foi esse o sonho dele? Ele sonhou isso. Isso aconteceu? Aconteceu. Deus não mudou o sonho, mas Deus trabalhou num processo na vida de José. Deus trabalhou em processo na vida de José. Deus não irá mudar os nossos sonhos, mas irá mudar a nossa vida, o nosso caráter. José sonhou com o sol, as estrelas se prostrando diante dele. O sonho não mudou, mas o processo mudou José. Tudo aquilo que ele passou mudou a vida dele. Ele foi transformado por Deus naquele processo. Ele não deveria ter contado o sonho da maneira que ele contou. Ele foi soberbo. Olha, juntou todos os irmãos, todo mundo, olha, Deus me deu um sonho e eu vi o sonho assim. O pai ele não respeitou o pai. Se ele tivesse chegado e falado assim, pai, vem cá, eu tive um sonho assim, achei estranho, não sei, me ajude aqui. Com humildade, eu tive esse sonho, mas será? Mas não, ele contou com altivez. Aí todo mundo ficou indignado. Olha, o preferidinho aí, agora que a gente vai se prostrar diante do preferido agora. Então, Deus mudou a vida de José. Cada processo que ele passou na casa de Potifar, na prisão, tudo aquilo como vendido pelos próprios irmãos que ele amava, que ele ia cuidar, levar, ver se eles estavam bem. Os próprios irmãos o traíram. Todo esse processo, anos que levaram esse processo na vida de José, transformaram a vida dele. O sonho continuou, mas o processo mudou. Às vezes Deus faz com que a gente tenha perdas para mudar o nosso caráter, a nossa vida, o nosso jeito, para que nós possamos crescer. Para que ele fosse governador, ele teve que passar por tudo aquilo que ele passou. Irmãos, eu tenho certeza que se Deus falasse assim, olha, ele já falou isso, a gente que não entende, que ele tem o melhor para cada um de nós, não tem? Deus tem o melhor para a sua vida? Você crê nisso? Você está passando dificuldade hoje? Se você está, mas você já tem certeza do que você vai ser. Só que a gente muitas vezes tira os olhos do que a gente vai ser. E fica se lamentando pelo que está passando. Ou fica, muitas vezes murmura, muitas vezes fica dando de coitadinho, muitas vezes a gente acha, ai meu Deus, quando será? Meu irmão, tem que passar pelo processo para ser governador. Nós temos que entender que Deus já nos fez mais do que vencedores. Mas para isso, se o grão de trigo não morrer, não tem como frutificar. Ele sempre vai ter coisas melhores para cada um de nós. Nós precisamos passar por esse processo nas mãos de Deus. Nós temos que entender o processo e viver o processo. E não se lamentar, e não murmurar, e não ficar... Não, Senhor, em nome de Jesus eu creio. Eu vi um exemplo de um rapaz, eu não conheço, ele estava sendo entrevistado, deve ser dessas pessoas conhecidas por aí que eu não conheço. O rapaz do cabelo comprido me surpreendeu. Ele falou assim, fizeram a pergunta para ele assim, se tirassem tudo de você, agora, se você perdesse tudo, o que você faria? Aí ele baixou a cabeça e falou assim, isso é impossível, deve ser muito rico. Isso é impossível de acontecer. Aí o rapaz tomou um susto. Ele falou assim, por que é impossível? Porque não é impossível você perder tudo. Ele falou assim, porque se eu perdesse todos os meus bens, toda a minha riqueza, se eu perdesse tudo aquilo que eu conquistei, se eu perdesse as minhas redes sociais, eu ainda teria tudo, porque eu tenho Deus. Deus jamais me abandonaria. Que coisa linda, aquilo mexeu comigo. Às vezes a gente limita a nossa vida às coisas que a gente tem. Mas se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Por isso que fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Ele é meu tudo. Se Ele é meu tudo, nada me falta. Porque eu não estou apegada às coisas desse mundo, eu sou apegada a Ele. E Ele jamais vai me abandonar. Assim foi com José, assim foi com Jó. E assim foi com os grandes homens de Deus. Se eu tenho Deus, não me importam as outras coisas. Deus tem que ser o nosso tudo. Ele tem que ser tudo em nossas vidas. Tudo em nossas vidas.
E é isso que Ele quer. Manifestar a glória dEle, quer que nós venhamos a confiar nele. Ele quer que nós estejamos na sua presença, vivamos tudo o que Ele tem para cada um de nós. Ele tem o melhor, e se nós entendermos isso, irmãos, nós temos tudo na presença do Senhor. Nós possamos abrir agora em Marcos 10. Marcos 10. Deixa eu ver aqui qual. 46 aí, vamos ler de 46 a 52. Vamos ver mais uma pessoa que perdeu a sua veste, que deixou as suas vestes. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Que pergunta aí, irmãos? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Eu acho incrível aqui, primeiro uma situação. Mateus relata 2 cegos que foram curados. Os outros aqui, eles relatam Bartimeu. E aqui nós vemos, irmãos, ele tinha conhecimento do Messias. Ele sabia quem era. Ele sabia dos milagres que Jesus tinha feito. E ele estava à beira da estrada ali, esperando. Quando ele ouviu, o mestre está passando. Aí ele começou a clamar. Começou a gritar e começou a pedir. Uma grande oportunidade de mudança. Jesus está passando. Que oportunidade Deus nos dá todos os dias. Que oportunidade. Quantas pessoas passaram por aqui, passaram por igrejas com oportunidade de mudança. E muitos só estavam de cala. Para. Irmãos, aqui Bartimeu não perdeu a oportunidade de mudar a vida dele. Oportunidade linda. A única maior oportunidade da vida dele. Ele não vacilou na investida de sensibilizar Jesus ali. De clamar por ele, de estar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amados, a resposta do mundo ao seu apelo é impedimento. Por quê? E igreja todo dia. Já começa a tolir aquilo. Por que clamar, pedindo? Para que isso? Porque é a oportunidade da mudança da minha vida. Pessoas foram curadas aqui em dias que a gente nem imaginava. Eu me lembro aqui, dar um exemplo mais recente aqui da Mariá. No culto que a Grace estava pregando nesse dia, acho que era a Grace, né, que estava pregando nesse dia. Era? Numa quarta-feira, reflexão como está aqui hoje. Deus curou ela do ouvido ali, ela não escutava do ouvido. E Deus abriu. Irmão, oportunidade. Não perca a oportunidade de Deus. Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Qual era o bem maior de Bartimeu? A sua capa. Ele tinha onde morar? Não, ele morava à beira do caminho. A palavra de Deus diz que ele estava à beira do caminho. Com a capa que ele tinha, era o símbolo de maior pobreza e o símbolo de maior riqueza que ele tinha, porque ele era mendigo, ele era cego. Com a capa, ele se cobria da chuva, com a capa ele se protegia do sol, com a capa ele jogava para que jogassem as esmolas para ele, e com a capa ele se dormia com a capa. Então a capa era tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha era aquela capa. A palavra de Deus fala, que nós lemos aqui, quando Jesus falou, chama-o, ele largou de si tudo que ele tinha, porque Jesus o chamou. Era o tudo dele, irmão. Tudo dele era aquela capa.
E ele se desprendeu de tudo e foi ter com Jesus. De um salto, foi ter com Jesus. De beira do caminho, ele passou a ser o quê? Seguidor de Cristo. A palavra de Deus fala, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Não ficou mais à beira do caminho. Quantas pessoas ficam à beira do caminho, irmãos? Porque Jesus passou e eu continuo na beira do caminho. Seguiu a Jesus. Passou a ser seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Irmãos, o que é isso? Deus nos chama a segui-lo. Deus nos chama a estar na presença de Deus. Aprenda com Bartimeu como é importante identificar o momento oportuno de investir na ocasião certa. Que momento tremendo. A gente aprende algumas lições aqui com Bartimeu. Não desanime com quem te desencoraja. Irmãos, todo mundo mandava ele calar a boca. Para com isso. Para, tu acha que Jesus vai olhar para ti, um mendigo, um cego? Tu acha? É desses que Jesus gosta. Coração humilde e contrito. Se ele ouvisse, ele estava lá na beira do... Estou mandando eu calar a boca. Ixi, estão achando que eu estou muito fanático para a igreja. Ah, estão achando... Deixa eu achar, estou preocupada com isso. Se a pessoa, se Davi ouvisse os irmãos dele, da casa dele, não acreditavam que ele ia derrotar Golias. O rei dele não acreditava que ele fosse derrotar Golias. O próprio Golias falou, menininho desse aí está pensando que vai me derrotar. Se ele ouvisse, ele parava lá nos irmãos dele. Mas ele não ouviu, ele ouviu a Deus. Nós temos que ouvir a Deus. Não desanime com quem te desencoraja. Siga com fé, irmão. Fé é certeza, eu tenho certeza. Eu sei no Deus que eu tenho crido, que se levantará em meu favor. Esse é o meu Deus. Mas ele gritava ainda mais na presença do Senhor. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Persevere. Perseverar significa insistir até alcançar. Ele perseverou. Nos ensina isso. Continue perseverando. Continue, porque Deus vai fazer você alcançar. Deus é conosco, é Deus de promessa, irmão. Deus não está parado num trono sentado, dormindo, não. A palavra de Deus fala que não dormita o guarda de Israel. Ele é aquele que se levanta do trono e se inclina para ouvir o teu clamor. Assim como ele fez com Bartimeu. Persevere, insista até alcançar. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Eu vou louvar ainda mais. Eu vou adorar ainda mais. Eu vou mais mergulhar na palavra de Deus. Eu quero mais de Deus, irmão. Não aceito ficar parada. Não aceito. A gente entende aqui que Deus vai fazer o que o homem não pode. Ninguém ali podia curar ele. Quem podia curar ele? Ninguém. Deus faz o sobrenatural quando a gente persevera. Quando a gente crê, Ele vai fazer. E uma outra coisa muito importante que a gente aprende com Bartimeu. Não abandone Jesus depois de receber a bênção. Oh, Jesus. A palavra de Deus fala que ele seguiu. Ele continuou. Não abandone. Muita gente pediu tanta coisa de Deus. Vou falar aqui com relação à nossa igreja. Pediu. Quando recebe, cadê? Conquistei aquilo que eu queria. Quer dizer, não era Deus que eu queria, né? Eu queria só o Deus das bênçãos. A bênção de Deus, não o Deus das bênçãos. Conquistei aquilo que eu queria. O emprego dos sonhos. O filho dos sonhos, que eu não consegui. Agora, não, congrego na minha casa agora. É isso aí. Então, seguiu a Jesus. Um homem que não tinha onde dormir, foi seguir a Cristo. Não abandone Jesus depois de receber a sua bênção. Nós temos que viver o que Deus tem para nós. Existem coisas que perdemos na vida, mas Deus nunca permitirá que você perdesse algo que não fosse usar na próxima estação.
falar aqui de Elias. Elias foi o quê? Assunto, né? Aos céus. Agora eu pergunto, ele levou a capa dele? Ele se dispôs da sua capa para poder ser assunto aos céus. Ele não ia precisar dessa capa lá onde ele está. Nós nunca vamos precisar. Se a gente não se despojar, eu não passo para a próxima fase. Muitas coisas nós vamos ter que abrir mão. Nós vamos ter que entender que Deus sempre tem algo melhor para as nossas vidas. Deus sempre tem algo maior para as nossas vidas. E a gente se apega tanto a amizades que não nos edificam, que nos puxam para trás. Relacionamentos que nos atrasam. Coisas que nos fazem pecar, que nos fazem errar. Nós temos que aprender a nos desprender de certas coisas, para que Deus possa nos elevar a um nível maior. A nos levar à sala do trono. Oh, Jesus, que coisa gloriosa estar na presença de Deus. Muitos estão chorando por túnicas que perderam, por oportunidades que perderam, por amigos que perderam, por relacionamentos que perderam. Deus permitiu porque você não vai precisar no seu próximo estágio. Deus tem algo melhor para cada um de nós. Pare de chorar pela túnica que você perdeu. Deus quer te dar uma nova túnica, como Ele deu para José. Ele sempre vai ter uma túnica melhor para você, porque Ele é Deus. Pensamentos velhos, formas antigas. Não foque no que você perdeu, mas no que Deus tem para você, no que resta para você, irmãos. O que te resta? A vida eterna. O que te resta? A glória de Deus. O que te resta? As promessas do Senhor. É isso que resta para nós. Deus já tinha um sonho para ele. O que restava para ele? Confiar que Deus ia realizar. Mas ele precisou passar por todos aqueles processos. Às vezes a gente precisa passar por esse processo. Vai mudar cada um de nós esse processo. Apesar dos problemas e dos inimigos, avance, prossiga, confie. Você aprende no meio do processo. Vamos abrir lá em Gênesis mais uma vez? Gênesis 41. De 51 a 52 diz assim: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha lá, o primeiro filho dele foi quem? Que queria dizer o quê? Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. E Efraim foi o segundo filho. Deus me fez próspero na terra que eu chorei, né? Onde eu penei, Deus me fez próspero. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez frutificar. Entenda uma coisa. Para você ter um Efraim, você tem que ter primeiro um Manassés. Não tem como ter o segundo filho sem ter o primeiro. Deus vai primeiro fazer a gente esquecer, largar as túnicas, para depois eu prosperar. Eu tenho que abrir mão primeiro, para depois eu prosperar. Então, para ter um Efraim, eu tenho que primeiro ter um Manassés. Isso tem que fazer parte da minha vida. Nós temos que fazer isso na nossa vida. Você não pode frutificar se primeiro não esquecer. Para frutificar, eu tenho que esquecer, eu tenho que morrer naquele processo. No processo, você tem que esquecer, soltar e avançar. Não permita que o passado seja uma corrente que te impeça de chegar ao teu destino, daquilo que Deus preparou para você. Temos que aprender a dizer adeus às amizades que não nos convêm, relacionamentos que nos fazem mal, coisas que estão nos atrapalhando, a programas que me afastam de Deus. Largue a capa e vá para a vontade de Deus. Larga, deixa a capa e vá para a vontade de Deus. Deus tem mais para nós, irmãos. 1 Coríntios 2, de 9 a 10.
1 Coríntios 2, uma palavra bem conhecida da igreja, que fala assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha o que Deus preparou para você, irmão. O melhor para a sua vida. Isso aqui não é só com relação à glória, não. Isso é coisas que Deus tem para você aqui nessa terra. Coisas que nós passamos e que Deus preparou, porque não tem como, a gente quando recebe uma felicidade na nossa vida, não tem como explicar. Não sei se você é assim, tem coisas que a gente não tem como explicar isso aqui. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que eu estou sentindo agora. Aí eu entendo, não vai entender, não pode tentar. Mas igual não vai ser, porque isso aqui foi algo que Deus me deu, uma coisa que não tem explicação. A gente se alegra com os que se alegram, mas é impossível sentir o que o outro está sentindo ali naquele momento. Na alegria que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Entenda que só Deus, nós temos que confiar tanto em Deus, e se Deus, só Ele pode colocar na nossa mão, irmãos. Nós podemos perder as coisas, nós podemos deixar as coisas, mas só Ele, se Ele quiser colocar na nossa mão, é Ele que vai colocar. E nós temos que confiar nisso, de que Deus vai colocar em nossas mãos. Porque nós temos que entender que o sim de Deus abençoa, o não de Deus nos protege. E o espera de Deus nos prepara. Olha, espera. Estou te preparando para algo que tu vai, lá na frente, tu vai entender. Quando a gente chega lá, Jó, quando passou pelo processo, ele entendeu. José, quando passou pelo processo, entendeu, mas foi dolorido. Porque eles não tinham a visão do que iria acontecer. Mas o espera de Deus nos prepara para aquele grande momento que Ele tem para nos abençoar. Nós temos que confiar em Deus. É aquilo que eu falei com relação a Davi, que ninguém confiava, ninguém acreditava na vida de Davi, até porque não era Davi, né? Era Deus na vida dele. Ele por si só realmente não conseguiria. Mas se ele fosse dar ouvidos a tudo aquilo que todo mundo falava, eu vi uma frase muito interessante. Os irmãos de Davi viam um pastorzinho de ovelhas, mas Deus via um rei. Olha que lindo para a nossa vida. Golias via um garotinho, Deus via um guerreiro. Deus é quem define quem você é, não os outros. Não se deixe definir pelos outros. Deus é quem determinou quem você é. Quem você é. Nós temos que entender que Deus sempre vai ter o melhor. Olha, Abraão deixou Ló escolher a terra. Olha, terra aqui. Abraão deixou Ló escolher a terra, porque ele sabia que a bênção não estava na terra, estava com ele. Você não precisa brigar por coisas. Você tem a bênção. E por onde você for, a bondade e a misericórdia vão atrás de você, irmãos. A bênção não está nas coisas, a bênção está em você. Ser tu uma bênção. Tem pessoas que saem da igreja porque fulano, não sei o quê, porque esse porque o Senhor falou o quê? Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção aqui dentro da igreja, não é os outros, ser tu. Eu é que tenho que ser uma bênção aqui, não tenho que esperar a bênção dos outros, não. Seja eu uma bênção. Muitas pessoas falam assim, eu estou saindo da igreja porque eu não sou reconhecido nessa igreja. Na igreja você vai para agradar a Deus e não aos outros, irmãos. Lugar de reconhecimento é no IML. Vamos lá reconhecer o fulano, não é isso? Né? A gente não tem que ser reconhecido aqui não, irmão. Quem tem que ser reconhecido aqui, o único que tem que ser conhecido aqui é Deus. Ele que tem que crescer e nós temos que desaparecer. Ele que é o Deus da nossa salvação.
É Deus é que vai te exaltar. É Ele. Eu tenho que precisar de exaltação de ninguém, não, irmão. Cuidado com a maioria das pessoas. Cuidado. Ah, mas cuidado. Aí vem aquela, né, vem lá, olha, tu prega tão bem, tu canta tão bem, tu faz isso. Cadê? Não tô... Cuidado com esse povo, irmão. Cuidado com a maioria. Foi a maioria que não entrou na arca, foi a maioria que fez um bezerro de ouro, foi a maioria que pediu para soltar Barrabás, e é a maioria que entra pela porta larga, e a maioria que concorda com o pecado. Siga Jesus, não a maioria. Nós temos que seguir a Cristo. E nós sabemos que na hora da cruz só tinham 2 lá embaixo. Então nós temos que estar na presença de Deus. Porque nós temos que entender que a igreja tem que parar de apreciar talentos e começar a apreciar caráter. É isso que nós temos que ter na nossa vida, caráter. Nós temos que parar de esperar resultados, irmãos, na nossa vida. Nós temos que esperar Deus agir na nossa vida. Como eu falei aqui, Deus sempre tem o melhor. Muitas vezes a gente se apega a uma coisa tão pequena e Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Nós temos que entender isso. Para finalizarmos aqui, para passar para o louvor. Olha que linda, sobre resultados que a gente espera. Ah, perder para ganhar, eu só quero ganhar, ninguém quer perder. Quem quer deixar de abrir mão de alguma coisa para ganhar outra? A gente quer continuar com o que a gente tem e ganhar mais. Mas nós temos que esperar o resultado de Deus na nossa vida. Olha uma coisa interessante. Nenhuma gota caiu do céu enquanto Noé construía a arca. Não houve rachaduras nas muralhas de Jericó enquanto o povo dava voltas. Nenhuma lepra saiu do corpo de Naamã até o 6º mergulho. Sua obediência a Deus pode não estar dando resultados hoje, mas prossiga. O tempo dele na sua vida chegará. Quando fechou a porta, caiu o dilúvio. Quando deram as 7 voltas, muralhas caíram. Quando ele deu o 7º mergulho, a lepra saiu do corpo dele. Porque quando é o tempo de Deus, ele vai realizar na nossa vida. Nós só temos que confiar no que Deus tem para cada um de nós. E se isso acontecer, irmão, receba aqui essa noite. Receba o que Deus tem preparado para você. Passe pelo processo de Deus, que a glória dele vai resplandecer mais e mais na sua vida. E você vai contemplar a glória dele. E você vai dizer assim: valeu a pena cada momento, cada lágrima, cada choro. Valeu a pena porque Deus me deu a vitória. Porque ele é o Senhor. Glória a Deus.